Após reunião com Lira, Pacheco vê avanço nas negociações sobre MPs e diz que vai levar proposta da Câmara a líderes no Senado. Alckmin participa da Marcha dos Prefeitos em Brasília e diz que sistema tributário é caótico. Bolsonaro confirma que ficou com Rolex, joias e caneta que ganhou na Arábia. Ex-governador do estado de São Paulo, João Dória, lança sua primeira biografia. O RB Notícias está no ar. E o impasse entre os presidentes do Senado e da Câmara em relação às medidas provisórias continua. Rodrigo Pacheco e Arthur Lira se reuniram na manhã de hoje para discutirem a situação. Na semana passada, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, atendendo a um pedido de parlamentares, determinou a retomada das comissões mistas, o que contrariou Arthur Lira. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se reuniu com líderes nesta segunda-feira para discutir alternativas à tramitação das medidas provisórias. Discutimos 3 ou 4 possibilidades de texto para propormos um entendimento que ajude o Brasil, que ajude a que as matérias tenham a celeridade que tiveram durante esses 2 anos. E a Câmara cumpriu o seu papel. Tem todo um levantamento que a gente pode fornecer para a imprensa, que no ano de 2021 nós levamos 87 dias de média as medidas provisórias na Câmara. Nunca ultrapassamos aos 90 dias. E no ano de 2022, 72 dias de média. Portanto, aquela alegação de que o Senado ficava exprimido, sem prazo, não é verdadeira. Os deputados apresentaram uma proposta que mantém as comissões mistas para análise das MPs, mas estipula que elas tenham um prazo máximo, o que hoje não existe. Os presidentes das casas tentam chegar a um acordo. Hoje, os dois se encontram na residência de Pacheco, presidente do Senado, para discutir a situação. O que parece é que houve um avanço nas negociações com Arthur Lira, presidente da Câmara. De acordo com Pacheco, a reunião foi cordial e disse que vai levar o texto aos líderes até esta quarta-feira. No entanto, já há resistência à medida. Senadores indicam que há consenso pela aprovação do prazo máximo para os colegiados, mas resistem à maior quantidade de deputados. Mais detalhes dessa novela, que parece não ter fim, é o nosso comentarista Ney Gonçalves Dias, quem fala agora. Diga aí, Ney. 26 emendas provisórias enviadas pelo governo Lula estão paradas no Congresso por causa do presidente da Câmara, Arthur Lira. Vamos entender o que está acontecendo. Diz o artigo 58 da Constituição como devem ser votadas as medidas provisórias. A medida provisória tem como principal característica a urgência. Por exemplo, o governo quer criar o Bolsa Família. Ele não pode mandar um projeto de lei que vai demorar 2, 3 anos para ser aprovado. Então ele manda uma medida provisória. Assim também com relação à mudança, o presidente criou vários ministérios e não pode esperar um ano para ser aprovada a formação do governo. Então manda-se uma medida provisória. Pois bem, o artigo 58 da Constituição diz que a medida provisória chega no Congresso Nacional e ela vai para uma comissão mista formada por 12 deputados e 12 senadores. Depois vai para o plenário das duas casas. Tem um prazo de 120 dias. Se no final desse prazo não for aprovada, tem mais 60 dias prorrogáveis se o plenário concordar. Ponto. Isso diz a lei. Durante a pandemia, como não dava para reunir 12 de um lado e 12 do outro toda vez que fosse votar a medida provisória, por causa da pandemia, então o que fez? Foi acertado que não teria mais comissão, para não atrasar muito. Já ia direto para o plenário. Isso durante a pandemia. Acabou a pandemia, voltou ao artigo 158, ou seja, voltou-se ao rito da Constituição. Acontece o seguinte, o presidente Lira quer voltar, quer que seja continuado o que acontecia na pandemia. Não tem mais pandemia, mas ele quer que seja como a pandemia, vai direto para o plenário. O presidente do Senado diz, não, tem que cumprir a Constituição, porque a pandemia já acabou, caramba. Tá bom, aí o Lira brigou,
Aí resolveu recuar um pouco. Ele recuou hoje dizendo o seguinte: olha, eu aceito que sejam indicados mais para cada senador 3 deputados, porque nós somos 513 e os outros são 81. Então você teria 36 deputados para 12 senadores. O Senado não vai aceitar isso. Que Maria ganha com isso? Vou tirar poderes e autoridade do Supremo? Então não vai aceitar isso. Pois bem, aí o que o Pacheco fez? Mandou para o colégio de líderes. O colégio vai decidir. Pois bem, o colégio vai decidir que não. Depois de meses de paralisação na votação das medidas provisórias, a Câmara dos Deputados começou a votar nesta segunda-feira parte dessas propostas que foram editadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no fim de 2022. As 2 medidas provisórias votadas nesta segunda foram a autorização à Caixa Econômica a administrar o Fundo do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres ou por sua carga a pessoas transportadas ou não. Prorrogação de contratos de profissionais de saúde dos hospitais federais e nos institutos nacionais no Rio de Janeiro. As 2 propostas seguem para análise do plenário do Senado. Outras 8 medidas provisórias do governo Bolsonaro devem ser votadas dessa forma, segundo os deputados. 3 medidas do governo passado não devem ser analisadas porque perderam objeto. A votação de medidas provisórias estava paralisada no Congresso desde o ano passado, devido a um impasse entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre o rito de tramitação. O vice-presidente Geraldo Alckmin representou o presidente Lula, que se recupera de uma pneumonia, na 24ª Marcha Brasília em defesa dos municípios. Durante seu discurso, Alckmin disse que o sistema tributário é caótico. O presidente Lula se recupera de uma pneumonia e deve manter as agendas no Palácio do Alvorada até quarta-feira. Alckmin já havia sido escalado para representar o presidente na Marcha Brasília em defesa dos municípios, pois Lula estava com viagem marcada para a China, que foi cancelada por motivos de saúde. Durante o evento, o vice-presidente falou sobre o sistema tributário brasileiro, citando-o como caótico. Nós temos um modelo tributário, primeiro, caótico. Então, vai tudo para a justiça, é tudo judicializado. Eu, em São Paulo, quando era governador, me traga aqui os 20 maiores devedores do Estado. Tudo empresa bilionária, as maiores do Brasil. Tudo devedor do Estado, judicializa tudo. Alckmin afirmou que o modelo brasileiro é injusto e fez comparações com os Estados Unidos. O modelo nosso é muito injusto. Ele arrecada de maneira injusta. Tudo aqui é sobre consumo. Estados Unidos, imposto sobre consumo é 20%. 20%. Lá tributa consumo, renda e patrimônio. Aqui é consumo. Então, 50% do produto é imposto de consumo. A população consome pouco. Como é que eu vou comprar um carro se eu ganho R$ 1.320 o salário mínimo e o carro custa baratinho, popular, R$ 70 mil? Então, o Brasil tem capacidade de produzir 5 milhões de veículos, chegou a produzir quase 4 e hoje produz 2. O povo não tem dinheiro. Na ocasião, Alckmin também falou sobre a merenda escolar, vacinação infantil e destacou que a educação no ensino básico é prioridade e que todas as crianças de 4 a 5 anos devem estar devidamente matriculadas nas escolas. Algum município ainda falta vaga na EMEI, no criança de 4 e 5 anos, não pode faltar. Toda criança de 4, 5 anos tem que estar matriculada. Ainda faltam no Brasil 350 mil crianças. Nós temos que zerar. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, afirmou nesta terça-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltará a despachar do Palácio do Planalto amanhã.
De acordo com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltará a despachar do Palácio do Planalto na quarta-feira. Diagnosticado com pneumonia leve e infecção pelo vírus da influenza na quinta-feira passada, o presidente precisou cancelar uma viagem à China que aconteceria no último domingo, o que gerou uma certa repercussão. Desde então, por ordens médicas, o petista manteve as agendas no Palácio da Alvorada e recebeu ministros e aliados, como o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. E hoje, ele recebeu os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Previdência Social, Carlos Lupe, do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, além dos secretários executivos Miriam Belchior, da Casa Civil, e Gabriel Galipolo, da Fazenda, para tratar da diminuição dos juros do empréstimo consignado do INSS. A seguir, Bolsonaro confirma ter ficado com um terceiro conjunto de joias com relógio de diamantes. Nova presidente do BRICS, Dilma Rousseff, visita a sede do banco em Xangai, na China. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.